Boa noite! Olá, sejam bem-vindos! Meu nome é Daniele Cardoso, sou psicóloga especialista em bloqueios emocionais e algumas cositas a mais, mas meu objetivo de estar aqui com esse aulão, com esse bônus exclusivo para você que entrou nesse link. Esta aula aqui, ela serve para você poder olhar para dentro. Então, pega papel, pega caneta e vamos descobrir o que te trava, vamos descobrir quais são suas dificuldades, vamos descobrir quais são os seus bloqueios. Então, essa aula ela é muito especial, eu não trago ela para as minhas lives, porque no final ela tem um bônus específico que eu só entrego para quem participa das minhas imersões presenciais. E você que se cadastrou e que entrou nesse link para assistir essa aula, vai ter direito a este prêmio, vai ter direito a este presente aí no final desta aula. Então vamos lá, gente. Como vocês já sabem, sou especialista em bloqueios emocionais. E para começar essa aula, eu quero te entregar uma informação muito importante. Sabia que o seu bloqueio, ele não serve para te atrasar a vida? Ele não serve para te incomodar, para te atrapalhar. Ele não serve para te pôr para baixo. A função principal de um bloqueio é tentar te proteger. Sabe por quê? Em algum momento da sua vida, você teve alguma experiência muito difícil, muito pesada, que você não conseguiu administrar sozinho, então você bloqueou. Você se escondeu por trás de algum funcionamento, de algum mecanismo, e aí você ficou guardadinho. É para isso que servem os bloqueios, para te guardar, para te proteger, para você não vivenciar outra experiência desconfortável. E quando a gente começa a entender que os nossos bloqueios têm uma função de nos proteger, aí vai o nosso primeiro entendimento ou o nosso primeiro movimento aqui dessa aula. Do que será que eu estou me protegendo? Do que será que muitas vezes na minha vida eu estou me protegendo? Ó, um bloqueio, por exemplo, que nós chamamos de necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação, geralmente, as pessoas que têm esse bloqueio são pessoas que têm dificuldade de dizer não, são pessoas que têm dificuldade de se posicionar. Elas acreditam que quando elas se posicionam, alguém vai ficar chateado com elas. Pessoas que têm dificuldade de falar em público, nós da psicologia falamos assim, ó, não é dificuldade de falar em público, é dificuldade de falhar em público, porque nós somos muito exigentes com nós mesmos. E o nosso desafio aqui é a gente compreender quais desses bloqueios eu carrego. Eu citei como exemplo, neste momento, a necessidade de aprovação, mas eu vou citar nesta aula vários bloqueios. Então, gente, agora que você já entendeu um pouquinho quem sou eu, qual é a função dos bloqueios e como nós vamos olhar para eles, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, pega um papel, pegue uma caneta, se precisar, volte esta aula para você se estudar. É muito importante que você se estude. Sabe por quê? A cura está na sua tomada de consciência. Quanto mais consciência você tiver do seu processo, mais rápido você consegue se libertar dos seus bloqueios. Por isso que é tão importante parar para se estudar. Por isso que é importante fazer esse movimento. Então, ok, nós já entendemos que a função de um bloqueio é ter sempre a intenção de nos proteger de alguma coisa. A gente não quer falhar na frente dos outros, a gente não quer desagradar os outros, a gente quer sempre se proteger. Isso aqui eu estou falando somente no bloqueio de necessidade de aprovação. Quando você começa a perceber que você se identifica com este bloqueio que eu estou te falando, o nosso primeiro passo é entender há quanto tempo ele está aqui. Uma coisa muito importante você saber. Nós temos experiência na nossa vida a cada 7 anos. Nós temos setênios, fases, ciclos a cada 7 anos. Os primeiros 7 anos é um ciclo da nossa vida, onde tem informações de impacto. O segundo setênio
tem também informação de impacto. Então, pelo menos aí até os 10, 12 anos de idade, você tem um monte de bloqueio. 80% das pessoas que carregam bloqueios na vida adulta, esses bloqueios foram instalados lá atrás, entre 7 e 12 anos de idade. Se você começa a perceber, opa, eu tenho dificuldade de falar em público. Opa, eu tenho dificuldade de me posicionar, de dizer não para os outros. Isso é só uma parte dos bloqueios. Ainda vou citar outras coisas para vocês, outros bloqueios, tá? Se você se identifica com isso que eu estou te falando, então provavelmente eles foram instalados lá atrás. Lá atrás. E aí a gente não percebe que nós estamos na nossa vida adulta, querendo levar a nossa vida de adulto de 25, 30, 40, 50, 60 anos, mas no fundo, desde os meus 7 anos, eu não resolvi um assunto, eu ainda tenho dificuldade de me posicionar. Quando você percebe isso, você percebe que aqui dentro do teu coração tem uma trava. E aí, o que a gente faz? A gente tem que revisitar esse lugar, tentar se estudar, tentar entender de onde veio essa dificuldade, tentar entender a sua história, tentar entender os seus pais. Uma coisa muito importante que você precisa saber: geralmente, pessoas de autoridade na nossa vida foram quem instalaram esses bloqueios em nós. Pessoas de autoridade. Quem são essas pessoas de autoridade? Qualquer pessoa. Pode ser pais, pode ser professores, pode ser avós, tios, até um vizinho muito querido que sempre visita a mãe e sempre conversa comigo. Independente de quem for, é uma figura que tem autoridade ou teve por algum tempo autoridade na sua vida. E essa figura de autoridade chegou para você e disse que não era para você se expressar daquele jeito, que aquele jeito não era adequado. Aqui nós estamos falando sobre bloqueio de necessidade de aprovação. Pessoas que têm dificuldade de se posicionar, pessoas que têm dificuldade de se impor, dificuldade de dizer não. Alguém com uma figura de autoridade chegou para você e falou assim: esse jeito não. Para de ser assim, menino. Para de ser assim, menina. Não é assim que faz. Para de dar risada. Não está na hora disso. E aí, quando você está no teu momento criativo, porque criança é muito criativa, criança é muito espontânea. Quando você está no teu momento criativo, mas você não sabe que aquele não é o momento, e alguém de autoridade veio, te repreendeu de uma forma muito severa, o que acontece naquele momento? Opa, estou desagradando quem eu amo, então eu preciso me recolher. Eu não posso me expor, eu não posso me posicionar, porque se eu me posiciono, eu desagrado. Se eu me posiciono, eu sou inconveniente. Eu aprendi desde criança isso. Eu aprendi desde criança que eu não posso me impor, porque se eu me impor, ou eu vou machucar, magoar alguém, ou eu vou ser inconveniente. E aí nós criamos o que nós chamamos isso na psicologia de crença limitante. Neurociência também fala disso. Criamos uma crença limitante que nos impede de evoluir. Né? E eu sempre falo, para quem não me conhece, eu tenho uma imersão que se chama Imersão do Desbloqueio. É um evento de 2 dias para todo mundo entender os seus bloqueios, entender suas travas. E quando a gente entra na imersão, a gente aplica técnicas para poder compreender onde é que está a minha trava e como ela é adequada, como eu posso me libertar dela, né? Quando você começa a se estudar, quando você começa a se compreender, quando você começa a entender a sua história e, opa, o que a Daniela está falando, eu estou me identificando, o que a Daniela está falando, eu acho que eu já devo ter passado por isso, eu só não lembro do detalhe nem quem foi, então significa que você carrega um bloqueio. E ó, tem outra coisa importante para te dizer. Muitos bloqueios a gente guarda, mas guarda de estimação dentro de uma caixinha. E a gente, para não pensar mal de quem a gente ama, a gente nem lembra quem fez. A gente nem lembra quem nos machucou, quem nos travou. Às vezes a gente não consegue nem saber aonde aquele bloqueio aconteceu.
Mas o mais importante é você começar a reconhecer. Se há muito tempo você carrega isso que eu acabei de mencionar, é porque provavelmente você tem bloqueio de necessidade de aprovação. Você só não sabe quantos por cento isso pesa na sua vida, quais as consequências isso tem dentro da sua vida. Ó, vou te falar uma consequência de quem tem bloqueio de necessidade de aprovação, hein? Assumir um papel que não é seu. Vou dar um exemplo de uma família. Uma mãe que era casada com um pai que bebia muito, chegava tarde em casa porque estava muito tempo no bar, vinha para casa agressivo. Esta família tinha uma criança de 7 anos, mais ou menos 7, 8 anos de idade. E aí esse pai vinha muito agressivo e cada vez pior, cada vez pior. O que aconteceu uma vez com essa família? Esse pai acabou machucando a mãe, bateu na mãe e foi dormir fora de casa, em outro lugar. E aí só ficou a mãe chorando na cama e a filha assustada. E aí o que aconteceu com essa filha? A filha imediatamente foi lá buscar alguma coisa na cozinha, um pão, alguma coisa, e foi levar para a mãe comer, foi levar uma água para a mãe, foi tentar dar uma assistência para a mãe, foi tentar socorrer a mãe. E aí a mãe olhou para essa criança, chorando na dor da mágoa do pai, e falou assim: agora somos só nós duas, minha filha. Você é minha companheirinha. Você é minha companheirinha. Porque o teu pai eu não posso mais contar. Moral da história: esse casal nunca se separou. Mas porque aconteceu uma informação de impacto na vida dessa criança, ela acabou assumindo um papel que não era dela. Em vez de ela se casar, em vez de ela ter filhos, ela não conseguiu sair de casa. Essa é a consequência de um bloqueio. A gente não consegue sair de casa, ou se a gente sai, a gente até tem a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, o nosso casamento, nossa profissão, mas a gente sempre coloca muita, muita, muita energia nos outros. Porque a gente aprendeu que a gente é amado quando a gente atende a dor de alguém. E aí, se você, em algum momento, quando era criança, passou por alguma coisa parecida com isso, você instalou dentro de você um bloqueio de necessidade de aprovação. E aí, muitas vezes, é por causa disso que a gente emenda um bloqueio no outro. Agora, eu vou falar de outro bloqueio. Por causa da necessidade de aprovação e de eu colocar muita energia no outro, porque eu aprendi desde lá da minha infância, desde pequenininho, através de uma experiência de impacto traumática, eu aprendi que eu sou amada quando eu cuido de alguém em um momento frágil. Aí eu cresço como adulta e eu sinto a necessidade de estar sempre salvando e cuidando de todos, porque foi assim que eu entendi o amor. Eu emendo em outro bloqueio que se chama procrastinação. Sabe por que procrastinação? O que tem a ver? Necessidade de aprovação, entender que eu sou amada de um jeito com procrastinação. Tudo. Sabe por quê? Porque quando você coloca muita energia para o outro e assume um papel que não é seu, na hora de você assumir a tua vida, na hora de você assumir a tua história, na hora de você assumir a tua dieta, a tua academia, na hora de você assumir alguma coisa que você escolheu para você, sabe o que acontece? Você procrastina. Você deixa para depois para arrumar aquele guarda-roupa. Você deixa para depois, ai, tá muito frio hoje para ir para academia. Você deixa para depois para você fazer uma comida mais saudável, para ler um livro, para fazer uma caminhada, para fazer qualquer coisa que seja saudável para você. Você acaba deixando para depois. Porque o que vem em primeiro lugar sempre cuidar dos outros, colocar o outro em primeiro lugar. Aqui vai uma dica muito importante para você, principalmente no tema relacionamentos. Pense, você tem dores lá atrás, bloqueios lá atrás no passado que não foram resolvidos e você leva para sua vida adulta. Muitas vezes no tema relacionamento, eu escuto muitas pessoas no meu consultório, ou maridos ou esposas, falando que estão insatisfeitos com seu relacionamento porque o parceiro ou a parceira não deu aquilo que eles esperavam.
Nossa, eu amei tanto ele, eu fiz tudo por ele, eu coloquei tudo que eu tinha para cuidar dele. E ele nem para me dizer que eu tô bonita, ele nem para poder ver minhas necessidades, nem para colocar o lixo lá fora, ele nem sequer para pendurar aquela prateleira que eu estou pedindo há 3 meses. Ele não faz o que eu peço, ele é um grosso, insensível, ele não vê quando eu estou triste, ele diz que não me entende, ele não me entende. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é muito típico de um exemplo de uma pessoa que fica esperando que o outro a ame, mas ela, quando ela está dirigindo o carro dela e ela pega a rua errada, ela pega e se bate na cabeça e fala assim: ai, sua burra, por que você pegou? Mas eu sou idiota mesmo, peguei a rua errada. E aí você quer que o outro te ame, mas você não se dá o amor. Você não dá isso para você. Por quê? Tem um bloqueio muito antigo e você entendeu que você é amada lá atrás, quando a mãe passou muito mal por um problema muito sério. Você entendeu que o amor acontecia daquele jeito, quando você atendia a necessidade de alguém, quando você saía do seu papel de criança, da sua função de criança, que é só brincar, ficar quietinho e dormir, para poder ter que salvar a família, para poder ter que estar no meio do pai e da mãe e ter que salvar sempre aquele relacionamento. E aí, quando você vai para a vida adulta, que você casa, que você fica com alguém, você de repente olha para esse marido e acha que ele não está te cuidando como deveria. E aí, sem perceber, você está repetindo o lugar da sua mãe. Repetindo sem você saber. A sua mãe também estava insatisfeita com o casamento dela. E agora você está insatisfeita com o seu casamento. Por que isso, Daniele? Por que isso acontece? Porque a gente não percebe que são bloqueios emocionais. Não é o teu marido o problema. Não é o teu marido o problema. É aqui dentro no teu coração que você ainda não conseguiu encontrar uma forma de você se sentir plena neste casamento, de você conseguir se amar neste casamento. O nosso desafio aqui é cuidar do nosso coração. Quanto mais você movimenta, pense assim, ó, você e a sua família é como uma engrenagem. Ou você e as suas relações, os seus esquemas, os seus crushes, as suas amizades, a sua vida profissional, você e suas relações no ambiente, de uma forma geral, é como a gente chama isso aqui? Uma engrenagem. Você é a engrenagem central. Se você começa a mudar um pouco mais para cá, quem está conectado com você em um desses elos, vamos supor que um desses elos é um amoroso, o outro elo aqui é o elo das amizades, esse elo aqui é o familiar, esse elo aqui é o profissional. Vamos fazer de conta. Quem está conectado com você nesse elo, quando você se movimenta, inevitavelmente vem junto. Então, assim, não é você que tem que mudar teu marido. Não é você que tem que mudar teu chefe, não é você que tem que mudar os teus amigos. É você que tem que começar a se conectar com a tua essência. Pensa comigo. Quando você começa a ver que alguém emagreceu, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Quer saber como é que ela fez? Você quer fazer também. Imagine você começando a ter mais leveza na sua vida. Imagine você mais feliz com o que tem, com o seu casamento, com a sua história, com o seu amor próprio, com o seu corpo, criando momentos especiais para você, chegando cantando no trabalho. As pessoas vão olhar para você, nossa, ela é tão quietinha, agora ela está até cantando. O que tem aí? Aí você se transforma num imã e as pessoas querem um pouco dessa energia e aí depois você movimenta e conta, é porque eu estou me desbloqueando. Eu estou me libertando de algumas coisas, eu estou me amando mais, estou me cuidando mais, estou me valorizando mais. Quando você começa a compreender isso, você quebra o elo. Pense assim, ó, que os bloqueios, eles são como correntes. Várias correntes, inclusive o símbolo da imersão do desbloqueio são várias correntes, mas elas estão se soltando, várias correntes que se soltam. E aí os nossos bloqueios são como elos. Se você começa a se posicionar um pouquinho mais, você quebra o elo da procrastinação.
Ou se você começa a se dedicar mais para você, cuidando de você, se amando, olhando para você com respeito, dando tempo mais para você do que para os outros, você quebra o elo da necessidade de aprovação. E ó, não tem como você quebrar a necessidade de aprovação sem ter que decepcionar alguém de vez em quando, porque quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Você, em algum momento da sua vida, vai precisar dizer sim para você. E para poder fazer isso, inevitavelmente vai acontecer alguns nãos. Daniele, mas por onde eu começo? É tão difícil para mim dizer não para alguém. É tão complicado, é tão desafiador dizer não para alguém. Deixa eu te dar uma dica no trabalho. Se você se identificou até agora com bloqueio de necessidade de aprovação e procrastinação, daqui a pouco eu vou falar mais um bloqueio para vocês. Se você se identificou com isso que eu estou falando agora, lá no trabalho, imagine que você é a pessoa que sempre faz tudo para todo mundo. Você alcança o papel para alguém poder tirar o xerox, você entrega o relatório antes de todo mundo, você faz isso, você facilita todo o processo para todos. Você é aquela pessoa que está sempre na frente. E aí tem até uns folgados de vez em quando e fala assim: ah, você é tão legal, né? Faz isso para mim de novo. Ai, você é tão querida, né? Faz isso para mim de novo. Desafio da tarefinha aqui de desbloqueio para você no dia a dia. Quando alguém te pedir um favor que você sabe que naquele momento tem a ver com a tua necessidade de aprovação, teu medo de dizer não, vou recomendar o seguinte. Você fala para a pessoa assim: claro, eu faço para você com certeza. Pode ser só daqui a pouco, porque agora, nesse momento, eu preciso muito, muito, muito no banheiro. Eu preciso muito só terminar uma coisa antes, que me pediram antes de você. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Olha, nem que você for para o banheiro para poder só passar uma água no rosto. Ou que você vai lá para o lugar do cafezinho tomar um café. O que significa isso, gente? Isso é uma super dica de desbloqueio do dia a dia, que parece bobeira, mas se você praticar, você começa a se libertar de necessidade de aprovação aos poucos. O que acontece nesse momento? Quando você diz para a pessoa, sim, é claro, deixa eu só fazer isso aqui antes, você está dizendo sim para o outro, mas você está colocando algo seu em primeiro lugar. Você está colocando ir passar uma água no teu rosto em primeiro lugar. Você está colocando ir tomar um café em primeiro lugar. Não tem problema nenhum você ajudar as pessoas. Não tem problema nenhum você fazer movimentos de apoio e de ajuda. O problema é quando você só faz isso para os outros e quando é para colocar energia para você, não resta mais nada, não sobra mais nada. Então tá aí o teu desafio como uma tarefa do dia a dia para desbloquear a necessidade de aprovação. Comece a dizer pequenos e estratégicos nãos, aonde você coloca você em primeiro lugar. Dani, isso serve também para o marido em casa? Isso serve também para as crianças? Que eu tô toda hora lavando roupa dessas crianças, eu tô toda hora fazendo comida. Isso serve também? Porque muitas vezes eu me vejo no mercado, eu escuto muito mulher vindo no meu consultório falar assim. Muitas vezes, Daniela, eu vou no mercado, eu vou pegar o iogurte que o meu filho gosta, eu vou pegar aquele cereal que o meu outro filho gosta, eu vou pegar aquela carne que o meu marido gosta, e aí quando eu vou pensar, tá, mas e eu? Do que eu gosto? Bloqueio instalado com sucesso. Tô fora do meu papel. Ui, que susto! Meu celular aqui fez um barulho, eu levei um susto. Você precisa sair desse lugar. Sair desse lugar onde o tempo todo é o outro e colocar você também junto nesse pacote de importância. Você é sagrada, você é sagrado. Não tem problema nenhum em você querer cuidar das pessoas que você ama. O problema é que quando é na hora de você fazer isso com você, você está muito cansada. Então faz o seguinte, começa a colocar reserva energia para você. E aí nós entramos em outros dois bloqueios que estão vinculados também com elos sem vergonhas. Esses bloqueios são sem vergonhas. Eles estão juntos assim, ó, vem procrastinação, vem necessidade de aprovação, autoimagem e não merecimento. E junto depois de brinde, escassez.
Ó, vamos entender a autoimagem. Autoimagem é quando a gente acredita que a gente é uma coisa e não é. Ai, mas eu sou muito lenta. As pessoas às vezes acham que a autoimagem está relacionado com apenas com o que eu me vejo fisicamente. Não, gente. Não é só a forma como eu me vejo fisicamente. Às vezes você nem está tão acima do peso, mas você se chama de gorda. Porque só porque tem uma pochetinha aqui, só porque tem um colatinho aqui, você fica lá se xingando, fica lá se julgando, fica dizendo, meu Deus, onde é que eu vou parar desse jeito? Não consigo parar de comer, estou numa ansiedade enorme. Ansiedade também é bloqueio, tá? A gente fica muito tempo acostumado nesse lugar, ansiedade também é bloqueio. Meu Deus, e aí você vai criando dentro de você uma construção de uma imagem física e também de uma imagem emocional. Eu nunca consigo mesmo. Não, eu sou muito devagar para as coisas. Ou eu sou muito impulsiva. Eu sou muito ansiosa. Você cria uma informação sobre você que não é real. Você cria uma informação sobre você errada, que está de novo no que eu mencionei agora há pouco para vocês, está de novo numa crença limitante. O que é crença limitante? Que me limita, que não me deixa avançar, que não me deixa evoluir. Crença limitante é tudo aquilo que me impede de fazer o que eu gosto por conta daquilo que eu acredito. Quantas coisas você queria fazer e você não consegue porque você acredita que essas coisas não é para gente como nós somos pobres, isso é coisa de rico. Ó, bloqueio de não merecimento. Quantas vezes você já pensou que não é para você? Eu queria colocar uma cor diferente no meu cabelo, queria pintar, fazer um corte diferente. Não, mas isso não combina comigo. Não combina comigo, essas coisas não é para mim. Não é para você o quê, meu Deus? Tudo é para você. Só que você tem tanto bloqueio de autoimagem e de não merecimento junto, tem tanto bloqueio aonde você não se vê num lugar bom e não acredita que é capaz de conquistá-lo. E aí você fica R$ 1.300, senão para onde eu vou? E aí você cria uma crença limitante sobre suas habilidades, sobre suas competências, sobre quem é você na vida. Eu quero te falar, você é muito mais do que você imagina. Só que foi colocado na tua cabeça através das suas dores, através das suas experiências de impacto, através dos seus traumas e da sua infância, que a vida é isso, limitada. A vida não é limitada. A vida é ilimitada. O que é limitado é o nosso tempo aqui na Terra. Nós temos hora para ir embora já. Nós temos hora para ir embora. A única coisa que é limitada é o nosso tempo. E conforme você estiver acreditando do que você é merecedor ou merecedora, você vai viver mais. Ou você vai viver menos. Porque se você tiver ainda num pensamento menor... Gente, não merecimento. Tem gente que usa o merecimento de uma forma errada. Merecimento de uma forma errada. Hoje eu mereço um cachorro quente. Hoje eu mereço uma pizza. Eu trabalhei tanto. Hoje eu mereço comer uma macarronada. Porque, olha, me estressei um monte. Eu preciso de carboidrato para me acalmar. Isso quem está falando é o seu cérebro que está viciado em inflamação através do trigo. Mas não é você. Você não merece coisa nenhuma disso, pelo amor de Deus. Macarronada é maravilhoso, cachorro-quente é delicioso, pizza é ótimo. Minha família tem uma pizzaria, gente, eu adoro essas coisas. Mas se você falar que você merece isso todos os dias, aonde você vai parar daqui 2 anos? Com que dinheiro? Com que imagem? Com que motivação? Porque isso são agentes inflamatórios no nosso organismo. Quanto mais inflamar o nosso organismo, mais libera cortisol. E sabe o que é cortisol? Hormônio do estresse. E aí? Quem você quer ser nos próximos dias? Se você está se identificando com algumas falas, com alguns exemplos, talvez você tenha esses bloqueios. Mas, tem uma forma de você liberar isso. Eu já dei uma dica para vocês de como liberar necessidade de aprovação e não merecimento não, necessidade de aprovação e procrastinação. Agora, eu vou te dar uma dica de como liberar. O que eu estou trazendo para vocês são dicas do dia a dia. Existem 2 formas de você
trazer a consciência e se curar. Forma número 1, dicas práticas do dia a dia. Forma número 2, experiência de impacto, como a imersão do desbloqueio. Essas duas formas são válidas e são importantes para você. Se você gostar desta forma aqui, talvez você também vá gostar dessa forma aqui, porque as duas vão te elevar, as duas vão te levar para outro nível. Tanto essas dicas para você levar para o teu dia a dia, quanto a própria imersão do desbloqueio, que acontece a cada 3 meses aqui na cidade de Mafra. Você que é de outra cidade, quer saber de onde essa louca está falando? Eu sou da cidade de Mafra, Santa Catarina. Adoro esse lugar aqui, sou apaixonada por esse lugar e pretendo trazer muito mais imersões aqui para essa região. Então, você que é daqui da região e está assistindo essa aula, está começando a se conectar, está começando a se estudar, pense aí na possibilidade de você vir participar de uma das imersões do desbloqueio. A cada 3 meses acontece uma edição aqui na nossa cidade. Vamos voltar para o assunto? Vamos voltar para o assunto que é aquele lugarzinho de necessidade de aprovação e de autoimagem. Gente, quando você era criança, alguém te invalidou. Uma pessoa também de autoridade chegou para você e falou assim: Meu Deus, ela só come. Meu Deus, mas é monte. Meu Deus, isso está relacionado à autoimagem. Quando alguém que você ama chegou para você e te desmereceu sobre algo que você estava fazendo ou algo natural seu. Quando envolve não merecimento, pensa, ó, acabei de falar a seguinte palavra: desmereceu, invalidou, bloqueio instalado com sucesso. Quando alguém te invalida e você cresce lá na sua vida adulta e você fica sempre se achando insuficiente, se achando fraca, o vizinho consegue e eu não, isso é não merecimento. Já já eu vou dar para vocês a dica de como combater não merecimento e autoimagem, tá? Quando era criança, alguém chegou para você, tirou sarro, fez bullying, que antes, naquela época, era considerado normal, mas ninguém sabia que lá naquela época se instalavam bloqueios que hoje faz você estar na sua vida adulta insatisfeita com suas escolhas ou com a sua natureza. Totalmente insatisfeito. Porque lá atrás te chamavam de mijona, lá atrás chamavam de lento, lá atrás... Gente, quando eu era criança, eu tinha muito piolho. Ai, gente, eu nunca contei isso nem numa live. Nunca contei nenhuma live, agora estou contando uma aula. Quando eu era criança, meu Deus! Ai, me dá uma coceira só de lembrar. Tinha muito piolho. Porque daí, criançada, tudo na creche, depois na escolinha. Não tem como, né? Um passa pro outro. E aí, escutei já, ai, Piolenta chegou! Gente, isso me deixava assim, ó, lá para baixo. Ah, detalhe importante, por que eu estou trazendo bloqueios para vocês? Todo profissional da área da psicologia ou de alguma área de desenvolvimento humano que se empenha em trazer algo sobre bloqueios emocionais ou sobre autodesenvolvimento, ou qualquer assunto que envolva autoestima ou que envolva você se curar de alguma coisa, é porque em algum momento estas pessoas já passaram por algo assim. Eu, Daniele, já passei por vários bloqueios. Esses bloqueios que eu estou explicando para vocês, eu já vivi e senti na pele todos eles. Outra coisa muito importante para você entender sobre não merecimento é quando você está querendo fazer alguma coisa, você está sendo criativo, está querendo trazer alguma coisa lá, e aí chega algum adulto para você e fala assim: você só me atrapalha, você só incomoda, você só apronta. E aí aquela coisa que você estava construindo na sua mão foi invalidado. Ou quando você é criança e você diz assim: nossa, quando eu crescer, eu vou ser isso, isso e isso. Porque você está almejando alguma coisa legal. Eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, eu vou ser não sei o quê. E aí chega alguém tirando o sarrinho e diz assim: até parece que alguém da nossa família um dia vai fazer medicina. Tem que ser rico para ser médico. Tem que ter muito dinheiro para fazer medicina. A gente não tem isso, não. Pronto, bloqueio de não merecimento instalado com sucesso.
Eu já escutei muitas frases, por exemplo, isso não é coisa para gente como nós, minha filha. Gente como nós? Como assim? Como assim, gente como nós? Quem eu sou? Eu sou menor, então? Eu sou inferior, então? E aí, muitas vezes, quando você está olhando o Instagram de alguém, olhando, você vê assim, nossa, aquela pessoa conseguiu, eu não consegui, mas é porque não é pra gente como nós. É porque não é pra mim. Eu tenho que me contentar. E a gente não percebe. Ó, uma coisa que acontece dentro da empresa, eu tenho certeza que você já foi alvo disso, ou sem você saber, você já foi envolvido nesse assunto. Bloqueio de não merecimento. Além de a gente achar que nós somos inferiores, que as nossas coisas na nossa mão não dá certo, que a gente não é suficiente, que a gente é lerdo, que daí vem junto com o bloqueio de autoimagem. De a gente achar que a gente é fraco. Além de a gente acreditar nessas coisas, sem a gente perceber, a gente fica envolvido também no nosso trabalho com fofoca. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre fofoca que está diretamente ligada com o não merecimento. Isso é inconsciente. Muitas pessoas fazem e não faz ideia do que estão fazendo. Agora, quando você perceber que a fofoca está acontecendo, você vai lembrar dessa explicação. Você vai, peguei no pulo, bloqueio de não merecimento. Entendi agora. Entendi agora esse negócio. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vê alguém, vou dar um exemplo assim, ó. Maria viu Joana trocando de carro e chamou você para a Maria chamou você para falar mal da Joana. E aí a Maria pega você e fala assim: "Ei, escuta aqui. Você viu lá que a Joana trocou de carro? Você viu? Mulher, tem alguma coisa que acontecendo. Olha, ela ganha a mesma coisa que nós, se não até menos. Ela deve ganhar até menos. E ainda ela me aparece com esse carro novo. Ela tem 3 filhos, eu tenho um só. O marido dela ganha menos que o meu marido. Ela deve estar mexendo com coisa. Ih, tem alguma coisa aí. Ou ela ganha um dinheiro fácil, uma herança de alguém. Ó, eu não me sinto merecedora da vida. E aí eu desconfio quem é merecedor. Eu desconfio de quem conquista. Eu sinto desconforto quando eu vejo alguém merecendo ou prosperando ou elevando a vida que eu não consegui elevar. E aí, sabe o que eu faço? Eu tô falando aqui, eu como Maria falando mal de Joana, ok? Aí eu pego você, eu, Maria, pego você. Eu sou aqui, ó, desse tamanho aqui. Você é desse tamanho. Eu, Maria, sendo desse tamanho, eu pego você e faço você concordar comigo, falando mal da Joana, para você ficar igualzinha comigo, porque eu me sinto inferior. Eu, Maria, me sinto inferior. Eu, Maria, me sinto baixa. E eu tenho que fazer você concordar comigo e falar mal da Joana para eu ficar em paz com o meu não merecimento, para eu ficar em paz com a minha dor. E aí você, sem perceber, caiu numa arapuca e ficou envolvido com o bloqueio de não merecimento do outro e foi contaminado e mordido pelo bicho do não merecimento. Você já tem o merecimento da tua família, que muita gente tem, e ainda o outro vem e te influencia para você continuar no lugarzinho lá embaixo no merecimento. O nosso desafio aqui é perceber. Opa, tô entendendo! Daniele, tô entendendo. Tô compreendendo agora que eu carrego não merecimento também. Eu carrego não merecimento e às vezes duvido de mim, que é autoimagem. Nossa, agora eu tô compreendendo. Dentro dessa aula, eu vou te entregar um teste de bloqueios para você entender quantos por cento você está bloqueado e quais são os seus bloqueios. Você já vai saber como funciona para poder participar desse teste gratuitamente para você. Isso eu não entrego em live. Eu entrego apenas dentro da imersão do desbloqueio. Não entrego em live, estou entregando aqui, especialmente nesta aula, para você. E aí, quando a gente começa a ter tomada de consciência, entendendo, nossa, eu tenho essas coisas aí que a Daniele falou. Eu tenho um pouco de necessidade de aprovação, muita procrastinação, eu tenho um pouco de autoimagem e muito não merecimento.
Porque eu sempre fico duvidando de mim, duvidando da minha capacidade, achando que as coisas não vão dar certo. Meu Deus, eu entendi. Dessas 4 coisas que a Daniele falou, 2 eu tenho metade, mas as outras 2 eu tenho um monte. Isso que eu estou trazendo para vocês é muito importante para você se estudar, para você se conhecer e entender como é que faz para destravar. Agora há pouco na nossa aula eu mencionei para vocês que existem 2 formas de destravar. Forma número 1 é você pegando as dicas do dia a dia. Forma número 2, participando da imersão do desbloqueio que acontece a cada 3 meses aqui na cidade de Mafra. Vamos agora para a dica? Vamos agora para a dica para quebrar não merecimento? Ó, olha como é que funciona. Para você quebrar não merecimento no seu dia a dia, além de você ter que começar a se estudar e perceber aonde que você está pensando baixo, aonde que você está pensando pequeno, que você não está se sentindo merecedor, que você não está se sentindo pertencente, você está sempre se vendo inferior nos lugares. Esse é o primeiro passo. Começa a se estudar e entender onde é que estão aí esses pensamentos sabotadores. E o segundo passo, além de você estudar, é você começar a validar as suas pequenas ações. Porque não merecimento e autoimagem vem de uma grande desvalidação, de uma invalidação, aonde alguém fez isso aqui com você, ó. Alguém te rebaixou. Às vezes, assim, ó, de forma inconsciente, não era a intenção, queriam te proteger, queriam te cuidar, não queriam que você se enfiasse numa enrascada e resolveram te assustar, resolveram te dizer, não, isso não é coisa pra gente como nós. Mas agora são outros tempos, agora você está percebendo e você percebe também que você está numa prisão. Então, como nós fazemos para desbloquear isso? Começar a validar as nossas pequenas ações. Gente, quando eu digo pequenas ações, são microações. Microações. Nossa, hoje eu lavei a louça bem lavado, hein? Não é se achar. As pessoas confundem isso com orgulho religioso, com falta de humildade religiosa. Não é se achar, é se validar aonde alguém não te validou. Você não se valida e quer que o teu marido diga que a tua comida tá boa. Você não se valida e quer que alguém diga que a casa tá limpa. É você quem tem que dizer que a comida tá boa. É você quem tem que dizer: nossa, minha casa tá tão cheirosinha. Nossa, que gostoso entrar na minha casa desse jeito. Meu Deus, aquele relatório que eu fiz no trabalho hoje, acho que foi um dos melhores relatórios que eu fiz. É você que tem que dar para você esse valor. Porque se você não fizer esse movimento com você, o outro não vai fazer do jeito que você gosta. E você vai continuar a se sentir pequenininha, pequenininho nesse lugar. E não vai destravar o tal do merecimento. Primeiro passo é se conhecer, se perceber onde é que eu não estou me validando, aonde é que eu não estou me reconhecendo, onde eu não consigo nem saber por onde começar a olhar para dentro. Quando você começa a mapear, nossa, estou com essa dificuldade, essa, você começa depois disso dar pequenos passos de validação. Ah, eu gosto tanto de usar aquela roupa. Vai e usa aquela roupa com gosto. Não deixa para usar determinada roupa só quando for para missa. Gente, para com essa história de só vou usar aquela blusa que eu gosto. Essa blusa que eu estou usando aqui na frente de vocês é uma blusa, parece que aí aos seus olhos, muito básica. Mas é uma das minhas peças preferidas. É uma das minhas roupas preferidas. Eu adoro essa cor, eu adoro esse tecido, eu adoro essa marca. É uma das minhas peças preferidas. Para você, pode não parecer nada, mas para mim, para eu, Daniele, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito sagrado. Então, quando eu começo a dar para mim pequenas doses de validação, eu começo a entrar no merecimento. Eu começo a entrar, eu mereço um relacionamento com mais respeito. Eu mereço ter alegria de viver. Eu mereço me sentir amada. Eu mereço ganhar mais dinheiro lá no meu trabalho, eu mereço um aumento. E aí você começa a dizer pequenas frases do merecimento. Agora vem a terceira dica para te ajudar no processo de merecimento.
Tá vendo isso aqui? Uma garrafinha d'água. Uma garrafa simples de água, ok? Olha o que eu fiz com essa garrafa simples de água. Eu escrevi nessa garrafa algumas frases que eu acredito que eu preciso na minha vida hoje, que eu preciso e mereço. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês. Ah, detalhe, isso aqui é quase um ritual sagrado, tá? Essa é a terceira dica para te ajudar com bloqueios. Isso aqui é quase que um ritual sagrado. Você enche a sua garrafa d'água, coloca as informações lá e lê elas e mentaliza aquilo que você está lendo. E quando você for tomar a sua água, você está lembrando o que você está tomando. Ou seja, você é uma técnica para te trazer sempre para consciência. Lembra que eu falei para vocês no comecinho dessa aula? Você só se cura quando você leva as coisas para a consciência. Então, quando eu faço um pequeno exercício como esse, eu estou trazendo para a consciência. Deixa eu ler para vocês o que está escrito aqui. Prospero 10 vezes mais. Sou apaixonada pela organização e desfrute da minha vida. O dinheiro vem até a mim com facilidade e abundância. Eu guardo dinheiro e invisto muito mais. Eu vivo do digital e sou muito feliz. Eu atraio e mereço um relacionamento com amor, paixão e lealdade. Tudo isso está escrito aqui nessa garrafinha. Tudo isso. E antes de eu tomar essa aqui tem 600 ml. Antes de eu tomar, eu sempre leio estas frases, sempre leio e mentalizo isso para mim. Ou seja, eu estou trazendo o merecimento para minha consciência com frequência. Quando eu faço isso, as coisas vão se tornando mais conhecidas. A gente está quase encerrando essa aula e já já vou entregar o nosso último presente. Quando a gente faz isso, a gente torna essas informações mais conhecidas. Lembra que eu falei no começo da aula? O bloqueio, ele tem uma função muito importante de te proteger, de te deixar num lugar seguro, ou seja, de te deixar num lugar conhecido. Tudo que não é conhecido, bloqueio vai desconfiar e vai te levar de novo para aquele lugar. Como é que eu vou entrar num relacionamento bom se eu só sei lidar com relacionamento tóxico? Como é que eu vou entrar numa amizade de confiança se eu aprendi que eu tenho que desconfiar até da minha própria sombra? O cérebro sempre vai ficar naquele lugar que ele acha conhecido, mesmo que esse lugar seja de dor, mesmo que esse lugar seja de angústia, de desconforto. Há quanto tempo você está nesse desconforto, homem de Deus, mulher de Deus? Há quanto tempo você está nesse bloqueio? Está na hora de sair. Está na hora de trazer para sua consciência esses lugares que você carrega aí dentro de você e dar um chega, dar um basta e dizer assim: chega, chega. Vou começar a aplicar as técnicas que a Daniele me ensinou. Vou me estudar, vou ver quais são os meus bloqueios e vou me inscrever na próxima imersão do desbloqueio quando acontecer. Chega, vou resolver as tretas da minha vida. É muito importante você criar dentro de você formas de você trazer isso que você deseja para o seu cérebro de um jeitinho conhecido. E é por isso que essa técnica aqui parece ser boba, mas ela é muito eficaz. Porque aí, com o passar do tempo, quanto mais você for lendo isso que você deseja, mesmo que você não esteja acostumada ou acostumado, né, a lidar com isso, por mais que você não esteja acostumado, o cérebro vai ler e vai reconhecer. Vai ler. Isso é neurociência, gente. É comprovado cientificamente que dá certo. Não é uma historinha de coach, não é, com todo respeito aos coaches que têm trabalhos maravilhosos, mas não é uma historinha motivacional. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência. Se você se conectar com isso aqui, praticar com o seu coração, com a sua alma, em breve o seu cérebro vai criar uma nova sinapse neural, vai criar um novo caminho neural e vai entender: isso aqui é possível na minha vida sim. E aí a gente começa a quebrar bloqueio de não merecimento, bloqueio de necessidade de aprovação, bloqueio de procrastinação. A gente começa a quebrar essa galera toda, bloqueio de autoimagem.
Gente, essa aula eu citei apenas 4 bloqueios para vocês, mas tem muito mais, tá? Nós temos mais de 60 bloqueios. Ó, bloqueios que talvez você conheça: bloqueio de ansiedade, de depressão, bloqueio de culpa, culpa também é bloqueio. Bloqueio de escassez, a sua relação com o dinheiro, isso também é bloqueio. E a gente trabalha lá na imersão do desbloqueio 2 dias inteiros olhando para a sua escassez, para a sua culpa, para o teu não merecimento, para a tua necessidade de aprovação. 2 dias inteirinhos olhando para isso. Você entende como é importante trazer para a consciência aquilo que você carrega e dizendo assim para você mesma: basta, chega. Já peguei aqui algumas dicas com essa aula com a Daniele e eu vou começar a fazer coisas diferentes na minha vida. Chega, a partir de hoje, já peguei algumas dicas, já peguei algumas técnicas e eu vou levar para minha vida e começar a me destravar. E aí, gostaram dessas informações? Fez sentido algumas conexões para vocês? Isso que eu estou trazendo para vocês é só um pedacinho de muito conteúdo ainda que eu vou trazer para vocês. Então, se você ainda não faz parte do Instagram, me segue, né? Se você está aqui no YouTube também, clica aqui embaixo, me segue também. Sempre quando eu estiver liberando uma aula, eu vou estar trazendo para você conteúdos como esse. Apesar de que esta aula aqui, ela é privada apenas para você que se inscreveu comigo para poder receber esse conteúdo. Muito obrigada pela sua inscrição. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo assistindo aí uma aula para se estudar, para se entender e principalmente para se desbloquear. Gente, então vamos ao nosso final, né? Vamos ao nosso final do nosso encontro. Eu quero dizer para você que abaixo desse vídeo tem um link sobre bloqueios. Esse link, gente, é um arquivo bem simples no Excel, mas que tem um mapeamento lógico e que vai te ajudar a entender quais são os seus bloqueios e quantos por cento você está bloqueado. Nesse arquivo que está aqui embaixo desse vídeo, você vai ter poder avaliar 16 bloqueios. Bloqueio de paternidade, bloqueio de culpa, bloqueio de ansiedade, bloqueio de criatividade, pais ditadores. Nossa, a gente tem um monte de bloqueio lá. São 16 bloqueios. Bloqueio de escassez. São 16 bloqueios. Eu vou pedir para você, faz o teste, se estude, se conheça. Lembre, quanto mais você trazer para consciência, quanto mais você se conhecer, mais você se cura. Então, faça mesmo de coração esse teste. E se você sentir provocado a querer continuar neste lugar, de realmente se destravar, de se libertar, de se sentir livre, venha comigo na imersão do desbloqueio. Aí, provavelmente, você vai ver as próximas datas que vão estar sendo divulgadas no meu Instagram. Mas é muito importante. O mais importante de tudo é que você olhe para dentro e pratique essas pequenas dicas e técnicas que eu te recomendei, porque a gente precisa começar de algum lugar e hoje eu acabei de te dar o ponto de partida para você se destravar. Era isso, gente. Então tá aqui a nossa aula sobre desbloqueio. Você olhou hoje para 4 bloqueios e levou dicas para sua casa. Um beijo no seu coração. Espero que eu possa realmente ter contribuído um pouquinho com a sua liberdade emocional. Qualquer coisa, só continuar me seguindo que você vai ter mais novidade por aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.